Olá, irmãos. Quero saudar a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de sua graça e de sua maravilhosa paz. Vamos estudar hoje um pouco a respeito do quarto mandamento, a observância do sábado. Vamos ler Êxodo 20 e os versos de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o farás, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Irmãos, que Deus abençoe nossos corações nesse momento para entendermos a palavra do Senhor. Esse assunto é um assunto, de certa forma, difícil, porque nós podemos ver segmentos dentro do judaísmo que mostram que a adoração a Deus sem a guarda do sábado é nula. Vimos também alguns segmentos evangélicos que tem que se guardar o sábado. É bom entender que a lei de Deus, ela se divide basicamente em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto da cultura, das ordenanças. A isso é muito difícil de se cumprir a lei, porque são 613 ordenanças. Não são somente 10, como os 10 mandamentos, mas são 613. É por isso que Paulo fala na sua carta aos Gálatas que ninguém conseguiu cumprir a lei. Ele fala também em Romanos 10 que o fim da lei é Cristo, a justiça daquele que crê, ou seja, a lei, a Bíblia apontava para um personagem, para Cristo. Então a lei da observância, ela é complicada de se guardar. A outra questão é a lei cerimonial, que o sábado também está inserido nesse tipo de lei. Tu faz isso, não faz aquilo, e podia se comer em determinado dia, em outro não, né? Então a gente precisa ter, de certa forma, muito cuidado para não fazer como os fariseus estavam fazendo, né? A tradição estava matando a revelação. E o terceiro aspecto da lei é o aspecto moral, espiritual. Nesse aspecto, nós devemos sim reservar um dia para descansar e para servir ao Senhor. Então, no nosso tema hoje, a observância do dia do Senhor, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós podemos ver que como os fariseus e escribas observavam o sábado? É uma pergunta. Nós podemos ver quando Jesus chega e conversa com eles, e quando Jesus fala a respeito do sábado, né, que os fariseus viam no sábado uma espécie de base central, fundamental, mais importante para que a pessoa pudesse guardar a lei, né? E Paulo vai dizer que ninguém, e olha que ele foi fariseu, né? E também o sábado, nesses 613 ordenanças,
Tem uma delas que diz que no sábado não podiam nem acender fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Êxodo 16, 23 e 35, 3. Esse acaba sendo um anseio do ser humano, acrescentar algo sobre o que Deus já determinou. Então, os fariseus normalmente inventavam mais coisas para colocarem também junto do sábado. Marcos 7,13 diz assim que a tradição dos fariseus e escribas invalidava assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vos transmitistes, também muitas outras coisas semelhantes fazeis. Então, os fariseus, na verdade, a tradição era tão forte, a observância dos 613 mandamentos que eles tinham como intérprete da lei era tão grande que eles acabavam invalidando a palavra de Deus e acabava valendo a sua interpretação oral. É o que algumas religiões fazem hoje. Vale a visão tal, a interpretação oral tal, a tradição, mas não vale a palavra de Deus que é viva e eficaz, e aí fica complicado. 2. Como Jesus observou o sábado? Nós vimos os fariseus, que era pela lei, pelos 613 mandamentos, e que esses 613 mandamentos, eles atrapalhavam a visão de se compreender a palavra de Deus pela tradição. Jesus vai acusá-los disso. Mas como Jesus observou o sábado? Jesus vai dar ao sábado o seu verdadeiro lugar e valor. Marcos 2, 27. Jesus diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A ideia de sábado é descanso. Então, isso aqui foi feito exatamente para que o homem descansasse e renovasse suas forças. Jesus fez do sábado um dia para compartilhar as bênçãos. Ele aceita um convite para almoçar na casa de um fariseu no sábado. Podemos ver isso em Lucas 14, de 1 a 6. E ele também cura um homem hidrópico no sábado e pergunta aos fariseus que o censuram: quem de vós, quem deles que estava ali vendo esse ministério de Jesus, visse um animal indo ao lamaçal ou então se perdendo no mato como uma ovelha, não ia buscá-lo? E aí Jesus diz que aquele filho de Deus vale mais do que muitos animais, né? Então Jesus diz: no sábado, vocês vendo um animal indo ao precipício, vocês não vão salvá-lo? E Jesus fala isso baseado no que ele conhecia da cultura, que no sábado os fariseus não trabalhavam, mas não deixavam também um animal se perder, né? Então Jesus cura esse homem hidrópico, uma espécie de inchaço, né, de água no corpo que ele conservava há muito tempo, e Jesus ali o cura. E Paulo vai dizer em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Jesus diz que ele é maior que o sábado. Não porque ele está desfazendo de que nós devemos desfazer do sábado, mas Jesus está dizendo que a importância do sábado é exatamente compreender que é um dia para descansarmos e um dia para louvarmos ao Senhor e fazermos também a obra de Deus. Como devemos observar o sábado? A terceira coisa, no caso nós, já vimos como os fariseus e escribas observavam o sábado. Eles observavam através dos 613 mandamentos e ordenanças da lei, né, que Jesus diz que essas ordenanças todas juntas, chamadas de tradição, elas chegavam a invalidar a palavra de Deus, a revelação verdadeira. Como Jesus observou o sábado, e agora como nós devemos observar o dia do Senhor. Primeira coisa, nós devemos lembrar do dia do Senhor. Devemos nos preparar para esse dia
que é o dia do Senhor e também é nosso. Devemos saber que entrar no descanso do Senhor não é somente guardarmos o sábado, mas estarmos afinados com a vontade de Deus, de acordo com Hebreus 4, de 4 a 7. Hebreus está dizendo lá que muitos dos patriarcas zelaram pela obediência a Deus, porque esperavam entrar no descanso do Senhor. Assim também nós devemos obedecer ao Senhor para entrar no seu descanso. E não devemos, em momento algum, endurecer os nossos corações para ouvirmos a palavra de Deus. Mas todos os dias são dias de mudanças, são dias de que Deus revela para nós a sua vontade. As igrejas cristãs, já na metade do primeiro século, separavam o dia de domingo para servir ao Senhor, até porque era o dia determinado pelo Império Romano, e também no sábado havia um grande movimento de judeus, de pessoas indo a lugares para adorar, e a igreja queria fazer algo diferente, não queria atrapalhar ninguém, então eles tiraram por bem obedecer ao domingo. E o Império estabeleceu a lei para o dia de descanso como domingo, e a igreja nesse aspecto também obedeceu às leis. João em Pátimos, ele vê Jesus glorificado no dia de domingo, que ele chama de dia do Senhor. Apocalipse 1:10. A Bíblia diz: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta. Às vezes, trabalhamos com escalas, e então o nosso dia de descanso pode ser um outro dia que não seja o sábado, que não seja o domingo. Esse dia de folga é o nosso sábado, e nesse dia nós também devemos adorar o Senhor, fazer o nosso culto a Ele. Em algumas denominações, em algumas igrejas batistas que conheço e presbiterianas, entre 7 e 10 anos de pastorado, de um bom pastorado, normalmente essas igrejas oferecem a seus pastores o ano sabático, né? Conheço também alguns empresários cristãos e alguns muito ligados ao judaísmo, que de um determinado tempo de anos que o trabalhador trabalha com ele, eles também lhe dão um tipo de férias um pouco mais alongada em compensação ao bom funcionário que é. Podemos concluir dizendo: Deus, o Criador dos céus e da terra, descansou no sábado. Agora, seria interessante falar que ninguém consegue guardar o sábado hoje, nem mesmo os que dizem que guardam, porque na lei só se podia andar no sábado cerca de 880 metros, que é a medida de 2.000 côvados, a distância de um sábado. Podemos ver isso em Números 35:5, Josué 3:4 e Atos 1:12. Em Êxodo 16:29, ninguém deveria nem acender fogo e nem andar no dia de sábado. Mas o sábado, como aquele dia reservado para o descanso e adoração a Deus, deve ser preservado. E assim nós podemos guardar o sábado de maneira correta, o dia que nós separamos para servir ao Senhor. Nesse caso, o nosso sábado é o domingo. Até porque no calendário mundial ninguém sabe, nem os judeus sabem, se de fato o sábado que eles guardam é o sábado. Que Deus nos abençoe até que Ele venha. Amém.